Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor. Promoção aniversário. Participe. Imóveis Brasília. Olá, boa noite. Pesquisa IPEC revela a intenção de voto do paranaense para o governo do estado e para o Senado na véspera das eleições. Os preparativos para atender os mais de 8 milhões de eleitores que estão aptos a ir às urnas neste domingo. Falamos de democracia. Mostramos o envolvimento da sociedade em lutas importantes da nossa história. A partir de agora, no Boa Noite Paraná. Fique com a gente, participe com a gente, vamos juntos fazer o Boa Noite Paraná deste sábado. Amanhã vamos escolher nossos próximos representantes, nossos próximos governantes. A tarefa é de grande responsabilidade. O voto é uma decisão pessoal, mas que tem consequência coletiva. Para que tudo transcorra dentro da normalidade, algumas regras precisam ser seguidas. Só em Curitiba, quase 4 mil urnas foram levadas para as sessões eleitorais hoje de manhã. Em todo o Paraná, são cerca de 30 mil urnas, espalhadas em quase 5 mil locais de votação. Para garantir a segurança e transparência, 35 delas foram sorteadas. 27 vão ser retiradas de onde seriam usadas e trazidas para a sede do TRE em Curitiba, para passar pelo teste de integridade. Nós fazemos um paralelo de votação. Fazemos uma votação numa urna de lona e a mesma votação numa urna eletrônica, para que nós possamos verificar se haverá ou não disparidade nas duas votações. Então, o que nós queremos mostrar com isso? A transparência, com certeza a segurança que é uma urna eletrônica. Outras 8 urnas do sorteio vão passar pelo teste de autenticidade, sem sair das sessões eleitorais que pertencem. Ele verifica se o sistema da urna eletrônica é o mesmo utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ainda perto do meio-dia deste sábado, o TRE replicou a oficialização do sistema de totalização dos votos. Assim como nós fazemos no começo do dia, na urna eletrônica, a gente emite um relatório que nós chamamos de zerésima, que comprova que aquela urna não tem nenhum voto. Esses sistemas essa cerimônia é que garante que o sistema não tem nenhum voto antes de começar a sua totalização. Agora é hora do eleitor já ir se preparando para votar. Faltam poucas horas para a abertura dos locais de votação. O horário vai ser das 8 da manhã às 5 horas da tarde deste domingo, pelo horário de Brasília. Dado isso, quem ainda estiver na fila vai poder votar normalmente. Entrando na sessão eleitoral, basta apresentar qualquer documento com foto ou e-título pelo celular, que pode ser baixado até o fim da noite de hoje. Amanhã não será possível fazer o download. Caso ele esteja sem foto, tem que levar um documento de identificação que tenha a imagem do eleitor. Pode ser na versão física ou digital. São eles: RG, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e certificado de reservista. Mesmo que você use o celular para se identificar, ele não poderá ser levado para a cabine de votação. Para amanhã, a Justiça Eleitoral permite o eleitor manifestar a preferência política, desde que de maneira silenciosa e individual. Pode usar bandeira, camiseta, adesivos e broches. Para quem solicitou o voto em trânsito, vai poder votar para todos os cargos, caso esteja no mesmo estado do domicílio eleitoral. Se estiver em outro, só terá direito ao voto para presidente. E qualquer eleitor que não comparecer à eleição vai ter que justificar a ausência no site do TSE, ou, preferencialmente, pelo aplicativo e-título, em até 60 dias depois da data de votação. Neste ano, por não haver diferenciação de horário de votação conforme o fuso horário, os resultados já vão poder ser disponibilizados a partir das 5 da tarde, conforme forem sendo contabilizados. Já fiz a colinha, porque é muito número, a gente não lembra. E a gente lembra que para as eleições de amanhã não será permitido levar o celular para a cabine de votação. Por isso, a orientação é anotar em um papel o número dos candidatos. Por esse código que aparece na tela, você vai para a nossa página no G1 Paraná, onde você encontra o número de todos os candidatos aqui do Paraná. Seja para governador, presidente, senador, deputado federal ou deputado estadual. Lá também você encontra outras informações para a votação. Hora da previsão do tempo, a gente vai para Cascavel conversar ao vivo com o Giovan Valiati, que tem informações para a gente.
Sábado, durante a tarde, o tempo secou, até o sol apareceu em Curitiba. Como que vai ser o domingo de eleições, Giovan? Boa noite. Ô Robertson, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Olha, a notícia é boa para quem vai às urnas nesse domingo. Mas não foi só aí em Curitiba não que o sol apareceu. Dá só uma olhada nessa imagem. Cascavel tem um pôr do sol de dar inveja em muitas cidades. E hoje ele apareceu por aqui, não como em outros dias, porque ainda tinha um pouquinho de nebulosidade, mas deu um show. E a notícia para quem não pôde aproveitar esse pôr do sol para registrar, por exemplo, é que pode ficar tranquilo, porque amanhã tem mais sol previsto aqui para a região oeste, pelo menos. Dá só uma olhada aqui nesse mapa. Toda a região oeste com sol previsto para esse domingo. Foz do Iguaçu, Cascavel. Agora nas outras cidades, pancadas de chuva, aqui nessa região mais central do mapa. Aqui entre os Campos Gerais e Curitiba, uma faixa de sol e chuva forte no litoral do nosso estado. Falando no litoral, a gente tem imagens ao vivo de Guaratuba para mostrar para você. Hoje em Guaratuba choveu, foram cerca de 5 milímetros lá na cidade e essa chuva então deve se intensificar amanhã. Agora em Guaratuba, 19 graus. Vamos falar como é que fica o tempo, então, amanhã para Curitiba. Bastante nebulosidade na capital. O dia começa com 13 graus, à tarde chega aos 22, um calor legal. À noite cai um pouquinho, 17 graus. Como tem bastante nebulosidade e umidade no ar, podem ocorrer pancadas de chuva, aquelas chuvas isoladas, num bairro sim, em outro não. Então tem que ficar atento. Em outras cidades do estado, como eu falei, em Cascavel e Foz no oeste, nada de chuva prevista. Cascavel começa com 13, a máxima é de 24, Foz com 15, máxima de 27. Em Maringá, no norte, e Paranavaí, no noroeste, chuva, 4 milímetros previstos. 13 de mínima em Maringá e máxima de 27, 15 em Paranavaí e 29 de máxima. Como é que fica a segunda-feira? Aquelas áreas de instabilidade, elas se espalham por outras regiões do nosso estado. Lembra daquela faixa de sol aqui entre os Campos Gerais e Curitiba? Ela já não existe mais e a chuva deve chegar com ainda mais força em todas essas cidades aqui. Em Curitiba, a segunda-feira começa com mínima de 12, máxima de 20 e 4 milímetros é a previsão. Na terça, pancadas de chuva isoladas, 2 milímetros, mínima de 12, 19, quarta-feira, solzinho bom para aproveitar. Então, aproveite a quarta-feira, porque quinta tem mudança, mas esse é assunto para outro dia. E Ponta Grossa, que eu comentei que teriam mudanças de domingo para segunda-feira, eu trouxe destaque aqui também. Segunda-feira com 13, máxima de 21, 4 milímetros. Terça também, pancadas de chuva, 13 de mínima e 20 de máxima, 2 milímetros. E na quarta, o sol aparece e faz 23 de máxima. E o pessoal aí de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, vai poder aproveitar um pouquinho. Antes de me despedir, a gente tem imagens ao vivo também de Londrina. Eu comentei que Londrina, tem uma previsão de chuva para segunda-feira. Essa chuva deve vir com mais força, então 22 graus agora em Londrina. E também tem imagens ao vivo aqui de Cascavel. Mostrei o sol que se despediu hoje da gente no fim da tarde. Agora em Cascavel, nada de chuva, uma temperatura bastante agradável e faz 19 graus neste momento aqui no oeste do estado, Cascavel. Ô Robertson, então o pessoal que for aproveitar amanhã para votar, pode ir com tranquilidade. Uma ótima eleição a todos. Uma ótima noite. Para você também, obrigado, Giovan, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Boa Noite Paraná. Notícia boa para o eleitor, não precisa separar o guarda-chuva, pode sair tranquilo para votar com tranquilidade neste domingo. Obrigado, Giovan. E um acidente com um caminhão do candidato a deputado federal Vanderlei Silva, do PP, deixou 6 pessoas feridas nesta tarde aqui em Curitiba. Foi durante uma carreata de campanha. A grade usada para proteger quem estava em cima do veículo cedeu e as 6 pessoas caíram no chão. De acordo com a assessoria de Vanderlei, 2 feridos estão em estado grave. Nas redes sociais, o candidato publicou um vídeo em frente ao hospital em que afirma estar prestando toda a assistência aos feridos. Veja a seguir a última pesquisa IPEC, contratada pela RPC, com os números da corrida eleitoral para o governo e para o Senado do Paraná. A imagem ao vivo na sua tela é da cidade de Maringá. São 7 horas e 37 minutos. O Boa Noite Paraná vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Nada como um sonho que se sonha junto para criar uma parceria de sucesso. E você aí, também quer um parceirão para todos os momentos da sua vida? Esse parceiro tem nome: Sicredi. No Sicredi, além de conta corrente, você ou sua empresa tem tudo e muita parceria para crescer. Humano como só ele é. E digital para a correria do dia a dia. Sicredi e você,
é parceria de sucesso para prosperar e vencer. Oferta dupla Condor. Super descontos em produtos combinados para você ter ainda mais economia. Olha só essas ofertas. Café Coamo, R$ 13,98 na compra de uma unidade. Ganhe 50 centavos de desconto na compra de um óleo de soja Coamo. Todas as pizzas e lasanhas, leve 3, pague 2. Ovos brancos, 20 unidades, R$ 10,90. Miolo da alcatra, R$ 32,78 o quilo. Picanha ou filé mignon, R$ 59,90 o quilo. Omo, 1,6 kg, R$ 17,98. Fritadeira Cadência Air Fryer, 3 litros, R$ 299. Condor, sempre mais barato. Venha com a gente experimentar os sabores do Caminhos do Campo. Neste sábado e domingo no Baby Go Outlet, loucura total. 10 mil peças a R$10 em 10 vezes. Loja aberta a partir das 7 da manhã. Baby Go Outlet, 10 mil peças a R$10. No Super Mufato, tudo tem. Tem o encontro do dia a dia com o especial. Da salada com o churrasco, do tradicional com a novidade. Tudo com ofertas arrasadoras pra você. Orquídea Phalaenopsis, R$ 29,99. Pratos prontos Seara Sadia no Clube Fato, 50% na segunda unidade. Picanha tipo A, R$ 49,97 o quilo. Sorvete Nestlé, 1,5 litro no Clube Fato, 50% na segunda unidade. Suco Campo Largo, 1 litro, 350. Clube Fato, R$ 9,49. Fralda Pamper, R$ 129,90. Super Mufato. Vem, tudo tem. Agora são 7 horas e 39 minutos. A imagem na sua tela é da cidade de Paranavaí. O Boa Noite Paraná está de volta. Imagem da região noroeste do estado. Eleições 2022. Saiu o resultado da terceira pesquisa IPEC, contratada pela RPC para as disputas ao governo e ao Senado aqui no Paraná. Foram ouvidos 1.504 eleitores em 68 municípios entre quinta-feira e hoje. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, levando em consideração a margem de erro, o resultado da pesquisa tem 95% de chances de retratar a real intenção de voto dos eleitores. Agora, vamos aos números da pesquisa estimulada para o governo do estado. O Júnior do PSD começou com 46%. Foi a 55, agora tem novamente 55. Com a margem de erro pode estar entre 52 e 58. Roberto Requião do PT tinha 24, subiu para 28 e agora tem 26%. Com a margem de erro pode estar entre 23 e 29. Ricardo Gomide do PDT tinha 1, oscilou para 2 e agora 2 outra vez. Com a margem de erro pode estar entre 0 e 5. Branco e nulo eram 12 na primeira pesquisa, depois 6, agora 5. Não sabe ou não respondeu, 11, depois 6 e agora 7. Os demais candidatos não atingiram 2% das intenções de voto. Veja agora os votos válidos para a disputa ao governo do estado. Aqui são descontados os votos brancos e nulos. É com os votos válidos que a Justiça Eleitoral calcula o resultado das eleições. Ratinho Júnior do PSD tinha 60 na primeira pesquisa, depois 62, agora 62 outra vez. Com a margem de erro pode estar entre 59 e 65. Roberto Requião do PT começou com 31, foi a 32 e agora 29. Com a margem de erro pode estar entre 26 e 32. Ricardo Gomide do PDT tinha 1, depois 2 e agora 3. Com a margem de erro pode estar entre 0 e 6. Os demais candidatos não atingiram 3%. O IPEC também perguntou em quem o eleitor não votaria. Veja os números da rejeição. Roberto Requião do PT tinha 35, depois 34 e agora 38% de rejeição. Ratinho Júnior do PSD começou com 18, foi a 15 e agora tem 14% de rejeição. Ricardo Gomide do PDT tinha 6% de rejeição na primeira pesquisa, depois 9% e agora tem 7%. Na primeira pesquisa, 12% disseram que poderiam votar em todos, depois 11% e agora 13%. Não sabe ou não respondeu, 24%, depois 27% e agora 23%. Os demais candidatos tiveram menos de 7% de rejeição. O IPEC também fez uma simulação de segundo turno entre Ratinho Júnior do PSD e Roberto Requião do PT. Na rodada anterior, Ratinho Júnior do PSD tinha 60 e agora tem 65. Com a margem de erro pode estar entre 62 e 68.
Roberto Requião, do PT, aparecia com 30% e agora 27%. Com a margem de erro, pode estar entre 24% e 30%. Branco e nulo, 6% e agora 5%. Não sabe ou não respondeu, eram 4% e agora 3%. Agora os números da pesquisa IPEC para o Senado. Lembrando que nessas eleições a disputa é apenas por uma vaga. Álvaro Dias, do Podemos, começou com 35%, oscilou para 36% e agora tem 33%. Com a margem de erro, pode estar entre 30% e 36%. Sérgio Moro, do União Brasil, tinha 24%, depois 25% e agora 27%. Com a margem de erro, pode estar entre 24% e 30%. Álvaro Dias e Sérgio Moro estão empatados no limite da margem de erro. Paulo Martins, do PL, aparecia com 4%, foi a 8% e agora tem 13%. Com a margem de erro, pode estar entre 10% e 16%. Rosane Ferreira, do PV, tinha 2%, oscilou para 3% e agora 3% novamente. Com a margem de erro, pode estar entre 0% e 6%. Branco e nulo, 11%, depois 8% e agora 5%. Não sabe ou não respondeu, 17%, 13% e agora 12%. Os demais candidatos tiveram menos de 3%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. O IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. A Justiça determinou que vá a júri popular o homem que tentou matar o cunhado atropelado em Ponta Grossa. O motivo do atropelamento, segundo a vítima, foi porque ela denunciou Fabiano por se apropriar de um benefício da mãe dele. O júri popular ainda não tem data definida. A defesa da vítima diz que espera que o réu seja condenado pela tentativa de homicídio qualificado e pelo descumprimento de medida protetiva. Nós não conseguimos contato com a defesa de Fabiano. Em depoimento à polícia e à justiça, ele disse que passou mal e que não tinha visto que a vítima era o cunhado. A democracia é soberana no Brasil. Amanhã será mais uma oportunidade de fazer valer um direito fundamental garantido pela Constituição de 1988, o direito ao voto. A psicóloga Thelma de Oliveira encontra com facilidade um significado para a importância do voto. É um ato de civismo, de civilidade, de participação social. Ela conheceu o período anterior à abertura política no Brasil e participou da mobilização que no início dos anos 80 pedia a volta das eleições diretas no país. Thelma foi à Boca Maldita naquele 12 de janeiro de 1984, junto com outras 40 mil pessoas, no primeiro comício da campanha nacional pelas diretas. Foi uma onda que tomou conta do país, exigindo o retorno de eleições livres para presidente, depois de 2 décadas em que os chefes do executivo eram definidos de modo indireto, sem a participação popular. Tínhamos representantes de todos os partidos, todos aqueles que lutavam pela democracia. Muitas pessoas lutaram para esse ambiente democrático que a gente tem hoje. Apesar das mobilizações que entraram para a história, as eleições diretas não vieram naquele ano, porque a proposta de emenda constitucional que garantiria esse direito acabou rejeitada no Congresso Nacional 3 meses depois. O país ainda viveria o trauma de uma eleição indireta em que o vencedor, um civil, Tancredo Neves, morreu antes da posse. Assumiu o vice, José Sarney. Mas o caminho estava aberto. Mesmo assim, o desejo adiado anos antes só viria a ser garantido em 1988 pela nova Constituição, que no seu artigo 60, parágrafo 4, estabeleceu o voto direto, secreto, universal e periódico como cláusula pétrea, que não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. Dia 15 de novembro de 1989, os brasileiros puderam votar em uma eleição direta e democrática. E é com o aval da Constituição que neste domingo, 2 de outubro, tem mais uma eleição. Ela é geral. Os brasileiros vão às urnas para escolher deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o nome para ocupar a presidência da República. No Paraná, 8.400.000 pessoas podem votar. É 70% de toda a população do estado. A escolha, além de livre, privilegia a igualdade. Pobres,
ricos, brancos, pretos, homens, mulheres, pessoas que se identificam com outros gêneros. Cada um é dono do seu próprio voto e cada voto tem o mesmíssimo peso. Nós temos um sistema que funciona e funciona muito bem, ele é exemplar. A estrutura política, ela se funda desde a modernidade aí, nessa ideia da soberania popular. Um direito que, exercido na plenitude, aprimora a democracia. A Elza e o Carlos também estavam naquele comício da Boca Maldita. Olhava a multidão e via a alegria expressa nos rostos, né? Isso é que me marcou e me marca até hoje, né? De ver essa alegria, né? Que retrata a esperança, né? Para que hoje fosse possível nós votarmos novamente. Daquele janeiro de 84 para cá, já são 38 anos. Nesse tempo, o casal nunca faltou ao encontro com as urnas. É uma possibilidade da gente confirmar a democracia brasileira. A filha deles votou pela primeira vez aos 16 anos. Guiada pelo exemplo dos pais, ela também tem um compromisso inadiável no domingo. É pelo meu voto que eu consigo dizer o que eu espero para o país, né? Todo mundo tem que votar para exercer o seu direito e para dizer o rumo que espera que o país tenha, né? Uma missão, um dever de todos nós. E tem gente participando pelo aplicativo Você na RPC, que é o nosso canal de comunicação. E a Josilene, ela diz o seguinte, ela manda o seguinte recado, que tenhamos todos amanhã um dia tranquilo, que possamos votar em harmonia e com respeito. Desejamos o mesmo, viu, Josilene? Obrigado pela sua participação. Wilson, vamos todos votar amanhã. E viva a democracia. Viva, Wilson. O Birajara, no domingo de eleição será cobrada a passagem de ônibus para aqueles que circulam na cidade de Curitiba? Não, essa é uma outra informação para quem mora aqui na cidade. Amanhã o ônibus circula de maneira gratuita na cidade. Não tem cobrança na passagem de ônibus, apenas para a linha turismo, é a mesma dúvida da Maria. Muito obrigado a todos que participaram do Boa Noite Paraná. Amanhã é um dia extremamente importante. Todos nós temos a possibilidade de fazer história. Vote com a sua consciência. O voto é seu, de mais ninguém. Exerça o seu direito, mas que seja tudo tranquilo dentro da normalidade. Tenham todos uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. Amanhã tem cobertura especial das eleições aqui na RPC. Ao longo da nossa programação, você fica sabendo o que acontece na nossa cidade. Tenham todos um ótimo fim de semana. Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor, promoção aniversário. Participe! Imóveis Brasília, é show de televisores.